galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Sim, vocês não estão enganados. Eu sou a professora Aline Gack, não sou um personagem lá dos anos 80, não. Ah, vocês não sabem o que é anos 80? Pergunta pro papai, pra mamãe, até pra vovó, elas vão saber. Mas eu vim direto do túnel do tempo para essa aula de Papo de Ciências aí na sua telinha. Sejam todos muito bem-vindos. Mas eu vim lá do túnel do tempo da década de 80, ok? É uma década um pouco... É antigo? É, mas é mais novo. Porque a minha convidada é muito mais antiga. Ela veio da década de 20 e é a professora Karen Alencar. Olá, pessoal do segundo ano. Eu vim aqui, ó, da década de 20, estou toda aqui, ó, personalizada. Agradeço o convite. E sinto que a professora Karen está o quê? Um pouco desconcertada. Não fique, professora Karen. Nós aqui do Centro de Mídias e você do lado daí, vamos fazer o quê? Uma pequena viagem ao tempo. Uma viagem aí no túnel do tempo. Vamos visitar outras épocas hoje. Então, se você do segundo ano, que é super novo, né, não conhece, senta, presta bastante atenção e começa esse papo aqui com a gente. A gente começa o papo aqui e você continua aí na sala de aula, certo? E para começarmos o nosso papo de ciências, eu vou pedir para o oráculo colocar o título da aula na telinha, certo? Então, título da aula de hoje. Antigamente era assim. Então, uma aula preparada pela professora Aline com participação da professora Karen. Mas, antes de começarmos a aula, né, eu tenho uma pergunta muito importante. Vou até para frente. Diga. Andrei, estou bonita? Ah, muito obrigada, porque se falasse que eu estou feia, a gente ia conversar depois. Então, estou bonita. Arrasou. A Karen tá mais ou menos, né? Falou que ficou bonita. Agora sim que, ó, estamos aí validadas pelo Andrei. Bora começar nossa aula? Então, vamos à habilidade, certo? A habilidade de hoje, bora lá. Vou colocar aqui para vocês. Habilidade EF02 CI01. Identificar de que materiais os objetos utilizados no dia a dia são feitos, metal, madeira, vidro, entre outros, e como são utilizados, e pesquisar também informações, né, relacionadas ao uso desses objetos lá no passado. E tô falando do passado, certo? A gente já começa a perceber aí uma diferença na vestimenta. Bora lá para frente, vem comigo aqui. Vem comigo aqui, professora. Vou até largar minha fichinha. Vamos lá. Pro 80, certo? 80. E você? Década de 20. E pro, você olhando agora, só observando, certo? Você já consegue perceber um pouco de diferença aí na vestimenta? Bastante. Então você diz pra mim que década de 20 e década de 80 também era diferente em relação às roupas? Sim, as roupas mudam. Isso. E como as roupas mudam, os objetos também se modificam, eles evoluem, né, com a tecnologia, e é isso que a gente vai ver hoje, tá? Inclusive, deixa eu fazer uma coisa que eu tô adorando. Tô adorando isso aqui, ó. Pronto, já matei todo mundo aí do lado daí. Bora, então, dar uma olhadinha em alguns objetos? Bora. Então, bora. Vamos para trás. Eu tô adorando esse negócio. Vai para trás, vai para frente. Tá tudo bem. Então, vamos lá. Pergunta. Será que todos os objetos que conhecemos hoje sempre foram assim? A maioria evoluiu. Então, os objetos que a gente conhece hoje passaram por alguma modificação, é certo? Sim. Ok. Então, vamos ver aí um pouquinho da televisão. Deixa eu ver se eu consigo só trazer aqui o controlezinho para o meu lado, para eu comandar. Aê, consegui. Então, vamos lá. Vamos falar da televisão. Antigamente, um televisor, você sabia que ele podia custar o equivalente a 10 mil reais? Nossa. Mas eu vou te falar uma coisa. Ah, quer dizer que não existe televisões hoje nesse valor? Tem. Tem. Mas bem modernas, né? Mas antigamente um simples televisor era esse valor.
Claro, corrigido. Eu arrumei aí os valores para os dias atuais, Certo, tá? mais ou menos. Isso. Mas vamos ver algumas fotos de alguns televisores? Vamos. Então, bora lá, Pro. Então, os objetos, eles mudaram, né, com o passar do tempo e os materiais também se modificaram. Essa televisão aí, professora? É nova. Então, ela é mais comum aos nossos olhos. Acho que a gente já viu, já é mais nova, digamos assim, né? Sim. E os materiais, Pro? Eu acho que a gente tem plástico, né? O vidro, não é isso? Os mais visíveis. Ok. Dentro ainda tem mais um monte de coisa, né? Sim, os mais visíveis, né? O que a gente consegue visualizar por fora. A gente tem um outro que também, para mim, não é tão antigo assim, porque quando eu era mais nova, eu tinha uma dessa. E também a gente vê aí uma quantidade maior de plástico aí no lado de fora, por exemplo. Ainda o vidro. Essa televisão, ela não era fininha, eu lembro disso. Ela tinha uma caixa, Isso. mas não é de quando você era mais nova, não. Quando você era criança. Sim, quando eu era criança, eu falei. É. E a gente costumava chamar essa televisão de tubo, porque ela tinha como se fosse uma caixa na parte de trás. Sim, E ela ocupava muito espaço. bastante. Tinha que ter um móvel só para ela. Não era isso? Era. É. Mas, e será que os nossos avós, hein? Como eles viam a televisão, hein? Olha só essa, Pro. Essa é o material, né, que predomina, não é muito plástico não, né? Eu vejo um Madeira. outro material aí, né? Madeira, né? Será que o Oráculo consegue mostrar? Deixa eu ver. Vem um pouquinho para cá, Pro, talvez seja... Olha os botõezinhos. Isso, os botões de madeira. Se quiser, eu tiro alguma coisa aqui da frente, Oráculo. Aqui, ó, esse aqui. Pronto. Então, essa televisão aí é um pouco mais antiga. E aí a gente vê que a caixa dela era feita de madeira, certo, Pro? Ela também tinha a caixa grande igual Sim, ocupava bastante espaço também. essa outra ali. Sim. E aí eu quero que depois o Oráculo mostre as três para a gente ver aí um pouco da evolução da televisão com o passar do tempo, certo? Mas vamos dar uma acelerada, porque a gente já enrolou demais, Pro, e tem mais coisa para a gente ver. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Máquina de lavar. Será que a máquina de lavar, aquela bonitona que tem lá na minha lavanderia, sempre foi daquela? Desde a época da minha avó? Não, lavavam roupa no rio. Vamos dar uma olhada. Nem tinha máquina no começo. Pois é, essa já é uma máquina mais nova, você não acha, Pro? Moderna e evoluída. Essa é mais moderna, né? Vou deixar minha lamparina aqui. Essa é mais nova. Mas vamos ver outras. E essa, Pro? Essa já é mais antiga. E que materiais você consegue ver aí, olhando aí? É para ela, hein? Olha, parece que é feita de concreto, tipo o tanque, né? Ó, aqui é ferro. É que tá enferrujado, mas aqui, ó, é tudo ferro, sabia? E aqui, esse rolinho aqui, depois que você lavava a roupa, você passava por aqui para torcer a roupa. Nossa, que legal. Viu? Mas tem mais antiga ainda. Olha essa, Pro. Essa é de madeira. É uma máquina de lavar de madeira. Você acredita? Também passava para torcer? Também aqui em cima. Mas, ó, o legal é ver a evolução, claro, da máquina, mas também o uso dos materiais. Então, o motor fica exposto, né? Sim. E ó, hoje não. Começou a ser feito de madeira, aí foi para metal, e hoje tem esse outro material que é mais perto do inox, né? Ó, e olha a evolução. Muito grande. Muito grande, né? E aí a primeira máquina, ela foi inventada por volta de 1851, né? E algumas máquinas de lavar, elas exigiam o trabalho de 10 animais. Sim, existiam máquinas de lavar que eram movidas à tração dos animais. Os animais puxavam para a máquina funcionar. Você acredita? Não era só colocar na tomada. Não. A não ser que você colocasse o cavalo na tomada. É porque não tinha energia, né? Não tinha. Tá vendo? Mas vamos ver mais coisa? Vamos. Então vamos lá. Quase tudo muda com o passar do tempo. E com o avanço da tecnologia, os objetos do cotidiano também ganham novas funções e adaptações. Diminuem de tamanho, o material de que eram fabricados se modifica, entre outros. E por que tudo isso acontece? Para ocupar menos espaço, para baratear os custos de produção, para melhorar também a sua funcionalidade e muito mais. Os seus pais, com certeza, devem se lembrar de como eram alguns desses objetos lá no passado.
E aí eu já aproveitei e trouxe o que para vocês? A evolução do apontador de lápis. Olha só como era o apontador de lápis lá na época dos nossos avós. Era uma traquitana, digamos assim, que ficava em cima de uma mesa. Você introduzia o lápis aqui, girava ali e aí ele apontava. Depois veio os apontadores de metal. Hoje em dia você ainda acha alguns, mas mais modernos, né? Sim. Esse aqui tá um pouco enferrujado, né? No caso, ele não aponta mais. Não, esse não. E aí, a gente tem os apontadores mais novos. E esses são os simples, mas hoje em dia tem de personagens, tem diferentes, é bem legal, certo, Pro? Tem uma variedade. Sim. Então, ó, vamos lá, só para deixar claro para vocês. Assim como a roupa, né, as nossas vestimentas, os objetos, eles também mudam com o passar do tempo. E tem vários motivos para eles mudarem. Como a gente colocou aqui, às vezes para diminuir o espaço, né? Aquela televisão antiga ocupava um espaço muito grande, e aí depois a gente precisa diminuir, para baratear também alguns custos, né? Porque alguns objetos eram muito caros antigamente. Então, a gente muda os materiais, barateia os custos, consegue vender um pouco mais barato. Entre outros, a própria evolução, a própria tecnologia faz com que os objetos evoluam com o passar do tempo, certo? Como as nossas roupas. Também. Como a música, como um monte de outras coisas. Sim. Certo? E, Pro, vamos lá. Eu trouxe aqui uma atividade que eu acho que eles vão curtir. Deixa eu falar para você. É a seguinte. Pode colocar na telinha, Oráculo. Será que um mesmo objeto, ele pode ser feito de mais de um material? Então, qual objeto pode ser feito de mais de um material? Só que assim, eu coloquei um exemplo aqui, mas eu não quero que a galera de casa use o meu exemplo, não. Eu lembro que teve outra aula que já citamos outros exemplos. Sim, isso aqui é só para dar uma ideia, tá? E qual foi o objeto que eu escolhi, Pro? O copo. O copo, muito bem. E aqui a gente vê, tem 3 exemplos, que é o copo feito de madeira, certo? Um copo feito de vidro, vocês conhecem, às vezes tem em casa e tudo mais. E o copo também feito de plástico. Então, qual é o objeto comum aqui? É o copo. Só que esse copo ele foi feito, né, produzido com 3 materiais diferentes, né? A madeira, o vidro e o plástico. E sim, o copo pode ser produzido de mais de um material, não existe copo só de vidro. E é isso que eu quero que vocês pensem do lado daí. Pensem em quais outros materiais podem ser feitos de... Quais outros materiais não? Quais outros objetos podem ser feitos de materiais diferentes, certo? Bora botar a cabeça para pensar e aí a gente trouxe até alguns aqui, né, Pro? Eu não vou ficar muito tempo neles, porque nosso tempinho já está acabando, mas aqui a gente trouxe a luminária, né? Se o Oráculo quiser passear pela bancada, fica à vontade. Então, a gente tem a luminária, né, o lampião e uma luminária, a máquina fotográfica. Olha este ferro de passar roupa. Ainda bem que não gosto de passar roupa. Então, o ferro de passar roupa e até o rádio. E olha só, tá fofo? Talvez. Mas aqui, ó, de madeira e plástico e partes de metais, certo? Então, uma evolução aí com o tempo, certo, Pro? E, Pro, a gente está acabando. Então, tarefa é identificar, né, os objetos aí de uso cotidiano e os materiais que eles são feitos. Vocês vão usar apostila, lápis, caderno. Realize as tarefas, não esqueçam. E, Pro, eu curti a aula de hoje, principalmente me vestir da década de 80. E você? Eu também. Pessoal... Agradeço vossa mercê pelo convite. Vossa mercê. Ai, meu Deus do céu. Pro, vamos terminar aqui na frente? Porque eu quero fazer um pedido. Dá aqui a fichinha. Obrigada. Oráculo, foca aqui na professora Karen, por gentileza, porque vocês têm que guardar essa imagem. Nunca mais veremos a professora Karen de vestidos. Né? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de ciências. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau. Dá tchau, professora. Tô dando tchau.